Salve, salve galera, mais um programa aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje episódio 99, com a presença ilustre do professor Michel Lagerlof, é isso? Pronunciei certo? Vou tentar. Me corrija, professor. Eu vou tentar também fazer a pronúncia mais ou menos aproximada do sueco, porque eu não falo sueco, mas esse lá seria prolongado. Lager, e depois o Lof virar algo tipo live. Poxa, eu não consigo falar isso, não. Vamos tentar não. Mas estamos aqui com a presença do Michel, poeta, professor de letras. E daqui a pouco a gente vai te apresentar para o pessoal aí melhor, bater um papo com a gente sobre o lançamento do seu livro de poesia, né? Você leu? Você recebeu antes, né? Recebi, mas eu te confesso que eu li um aí e minha cabeça deu um nó. Eu preciso de preciso de mais aulas para... Mas enfim... Espero que seja um elogio. Com certeza, com certeza. Eu ainda não tô nesse pensamento tão transcendente quanto o seu aí, tão alto aí nesse conhecimento, mas gostei muito, interessantíssimo. E vamos falar sobre ele. Vamos falar. Boa noite, Pri. Boa noite a todos. Boa noite, Diogo. 99, programa dá uma aflição, né? Semana que vem é o 100º, né? Vai ter especial? Não sei, acho que... Estamos chegando perto, tem mais 90 como na tua idade. Quase lá, hein? Mas Eu queria Pode falar, que Pri. todas as pessoas que assistem esse programa falassem se vocês gostam realmente dessas piadas que o Mário, que é na verdade o Mário, não só o Mário, mas eu? você também, não se faça de bobo. É que ele não fala. Ele só pensa. Não, ele fala assim. Eu penso, olha, ela sabe o que eu penso, olha só que interessante. Estamos aqui com Penso, ando, me reproduzo, fala. semideusa. Principalmente sabendo que eu sou a mais nova do grupo. Eu quero saber se vocês realmente acham isso interessante, acham engraçado. Eu queria que vocês comentassem aí. O problema é que ela é a mais nova do grupo e botafoguense. Aí eu sou um fujo. Isso. E os botafoguenses, eu queria que comentassem também se vocês acham o jogo divertido com as piadas com o Botafogo. Eu queria que vocês comentassem isso. Bom, tá, mas vamos começar o programa também 3 falando que hoje é o Dia Internacional da Educação. 3 né? comentários. Um dia muito importante, numa data muito importante para o mundo, né? Estamos aqui hoje com um educador também, que pode falar pra Educação gente. é a esperança que a gente tem, né? Sim, Eu acho. também acredito. Eu acredito nisso. E vamos então começar, né? Com o nosso abre-alas aí, que tem coisa bacana, tem coisa legal aí. Coloca na tela, por favor, o primeiro assunto do nosso Caiu na Rede, que é: para economizar, noivos pedem aos convidados que levem a comida para a festa. Olha que tendência. Gente. É uma nova tendência para 2023, talvez. Olha, O que você a acha? situação econômica... Às vezes a pessoa é vegana, tá indo numa festa que tem muita carne e ela Não, de leva o repente, seu legumezinho ali, pá. É o modelo de festa americana, não tinha isso? Não, festa americana que ela tem Já que cada existe, um leva né? alguma coisinha, só expandiram o conceito. De repente, sei lá, são pessoas mais próximas, chamaram pra, não, vem, tipo um piquenique, algo Então, assim. eu vou ler aqui o trecho. Um casal decidiu inovar em seu casamento com uma tentativa de economizar com os gastos. Para alcançar seus objetivos, os noivos pediram para os convidados levarem a própria comida para a festa e aceitaram serviços prestados pela comunidade como forma de presente. Conforme publicado pelo The Mirror, o casal afirma ter economizado aproximadamente R$50 mil com a ação inusitada. Tava Olha vendo assim, 50 mil. Bom, no dia de gente, hoje e aí? Tá valendo a pena. Né? Quem vai casar aí, né, Priscila? Né? Quem tá querendo casar. Não vem não, É. Diogo, nem inventa. Tô esperando essa fina nem começa, tá? Mas depois dessa ideia, Não, o mais não. fácil é não casar. Não, mas é legal, é legal, é legal. Sempre aparece pessoas pra ajudar no casamento. Pelo menos assim, Sim. eu na minha classe social, vou dizer assim, tô falando da minha classe, eu quando me casei tive muita ajuda de muitos amigos que assim, um deu cerveja, o outro fez isso, outro fez Quem deu a aquilo. festa de despedida de solteiro? Ah, isso aí não precisa falar, porque não pode rolar um Ah, divórcio, sim, claro. alguma coisa. Teve o lance de cortar a gravata? Teve. Eu teve também o lance de cortar a gravata. Legal. Na verdade, nem tem mais o corta-gravata, deles? agora tem lembrancinha, né? Que Tem você dá uma lembrancinha. Qual deles? Ou com Pedro I, Pedro II? Ah, que tu e o Dom era... Foi com o Conde Vlad.
Eles são hilários. Vamos pro próximo assunto. Mas, Michel, que já é casado, Michel? Como é que é? Oi? Você já é casado? Tá encaminhando? A gente tá planejando, Tá planejando. Então, tá bom. Já é uma possibilidade, aí, uma tendência futura. Essa ajuda. E o Diogo também acho que tá no caminho aí, né, Pri? A gente começou uma semana a morar junto. Tem uma semana. Tem uma semana. Então tá legal, parabéns. Pro ouvinte que não tá entendendo que a gente tá olhando pra lá, é porque ela está no backstage. É. Marca, tá? É por isso que a gente se refere ali. Ela falou baixinho, ele tem péssimos hábitos. Brincadeiras à parte. Vamos aí pro próximo assunto, que é... Essa daí tem até vídeo. Torcedores fazem guerra de bolinhas de neve nas arquibancadas. Parece torcedor da minha quinta série, né? A gente fazia isso na escola. Não, até o meu oitavo ano faz isso ainda. Olha, professor. Só queria te dizer aqui, volta ali, produção, por favor. O começo do vídeo. Olha, uma parte é a torcida do Botafogo, pequenina, né? E outra parte é outra torcida. Não é. E tem mais movimentação. Esses torcedores são do Sparta Praga, da República Tcheca, e do Nuremberg, da Olha a Alemanha. Priscila lá. Protagonizaram uma cena inusitada nas arquibancadas do estádio Letna. As duas equipes disputavam um amistoso no último sábado, dia 21 de janeiro, quando as torcidas das duas equipes iniciaram uma guerra de bolinhas de neve. Olha que gracinha. Olha. Eu Olha, faço- se for isso, olha. Eu faço isso com a minha filha, mas é bolinha aquela bolinha da piscina de bolinha, sabe? Eu faço com a minha filha, mas é bolinha de meia mesmo. Que lindo. O Diego faz isso aí com bolinha de melé. Nossa, faz isso não. Eu achei que essa minha brincadeira da torcida do Botafogo foi um pouco tanto quanto deselegante, porque a torcida dos caras tem mais. Né? Mas enfim, Professor, isso aí até o 9º ano acontece nas salas ainda? Vergonhoso, Diogo. Vergonhoso. Ensino médio não acontece mais, não. Não. Acontecia assim, professor, Não, no acontece antigo colégio. Hoje em dia, no médio não. As crianças já estão contra a No mentalidade. médio jamais. Já estão mais maduros, mas no fundamental acontece. Eu tinha um amigo que no médio fez uma guerra... Amigo de um amigo, Um tio. amigo do amigo meu, fez uma guerra de bolinha de papel, botou tudo num papel alumínio e jogou no ventilador. Foi uma... Mas um amigo meu que fez isso. No terceiro ano, acabando no ensino médio. Você não está Imagina. terceirizando a responsabilidade, Jamais, não, né? nunca. Um amigo. Eu sei que a gente saiu assim da sala, um só saiu e falou, tinha mais gente, a sala era composta por 55 alunos, foi 52 para disciplina, né? Aí todo mundo teve que voltar, que não dava pra suspender todo mundo, né? Na minha época a gente fazia canudo de papel e tacava canudos de papel. Na época era... A gente significa você incluído. Não, a minha época, né? Priscila, pode falar que na tua época tinha aquela tia com a régua bem grande, de 150 centímetros. Caroço de Pô, milho. quem conhece é minha mãe. Se é minha mãe. Nossa, eu fico imaginando assim, né? A gente brinca assim, mas as pessoas de maior idade, assim, mais idade, né? As vovozinhas, tias mais velhas, elas ficavam comentando como era na escola antigamente. Cada coisa que se a gente... absurdo, castigos físicos assim, absurdos, principalmente nas escolas mais afastadas, na roça e tal, que eu fiquei assim, chocada. Como é que era? Pegar na orelha, né? Não expor a criança do lado de Palmatória. fora com cartaz. Igual do pica-pau, né? Igual, eu falava, gente, isso é ficção, é absurdo. E o que mais acontecia, Priscila? Não sei, você pode me dizer melhor, você tava lá, né? Mas vamos deixar isso aí para um capítulo de uma polêmica. Isso gera uma polêmica, isso aí você pode... talvez é um tema de uma polêmica aí, né, absurdo. cara? Quando eu estudei com Dom Pedro II. Não, Vamos vim pra cá, obrigado. Pra finalizar, Meus finalizando, exatamente. Finalizando aí, o Caiu na Rede com o último assunto da semana, por favor. Mulher utiliza aplicativo de localização para observar os passos do marido. Prefiro morrer. É isso aí. Contando sua história numa rede lá do país dela, né? A mulher revelou que sua relação com o marido é completamente baseada na confiança, o que faz com que os dois compartilhem sua localização em tempo real durante todos os dias da semana. Olha então, que bonito, Priscila. Posso prestar um serviço público? O Aqui? quê? Galera, então, bota pra mim. Então, configuração, serviço de localização, tira fora. Entendeu? É a melhor coisa que você vai fazer. Mantenha uma coisa saudável, entendeu? É assim. Pra quem quiser, claro. Entendeu? Gente, mas assim, visto que a gente
né? Tá um tempo assim de muita violência, né? Infelizmente. Não que seja tão diferente assim dos outros tempos. Mas a gente tá num tempo de muita violência, então, de certa forma, tem uma forma de segurança, É, não? claro. Onde é que foi essa seguro. brigada chuva? No motel. Ficou 3 horas lá, parou de chover tá. 20 minutos pra 2. Tempestade, passou uma tempestade, né? Não, é uma coisa assim que vale a pena. Não, acho que é muito invasivo, né? É invasivo, mas a questão, Pra por ter exemplo... mulher que precisa disso, né? Pra relacionamento, adultos, eu acho que é meio complicado, mas pra crianças, Sim. assim, adolescentes, eu acho que é válido. Verdade. A gente pode inverter a frase, né? Observação. Para crianças não é tão válido, mas para adultos e relacionamentos é válido. É assim, né? Aquele famoso namoro sem ser abusivo, né? É, claro. É isso aí. Então, finalizamos, né? Acabamos aí. Falando nisso, acabou de estar aqui, ó. Descobrindo onde é que tu tá. Não tenho. Não, trazer a confiança. Eu tenho um chip já tô com É isso. Veio da vacina? chip. Já tô chip. É, exatamente. É isso. Exatamente. Eu tomei 4 doses e tô Faz com o chip. isso não. Meu chip tá reforçado. É, veio da Faço vacina. não. E tô esperando a quinta dose. E o chip tá renovando É. o chip, Não entendeu? vou piar o O nosso quê? programa, gente. faz Não, isso poxa, ué, Pelo tô amor de falando. Deus, isso é absurdo. É o chip, eu recebi o chip. Esse fantástico mundo Não de vou, Bob, né? não vou mais pro Professor céu. sorriu. Não vou mais pro céu porque eu tô chipado. Enfim. O Pique tá Ainda com bem o que você não Diogo. recebeu o lote do jacaré, né? É verdade. Poderia estar Passamos dessa Poderia ter sido. Não uma poderia estar situação. aqui assustando as crianças agora, o pessoal que tá nos assistindo, né? Mas o Pique tá contigo. Vamos tem muito começar. esporte aí, né? É, tem muita coisa boa, coisa ruim. Bacana. Bota pra aí, produção, show do esporte, por favor. Muito obrigado. E o primeiro tema foi o falecimento no último final de semana. O Gilson Ricardo, nativo aqui da cidade de Petrópolis, né? O Gilson infartou no último domingo à noite e nos deixou, né? Pode voltar os pesos aí à família, os amigos do Gilson Ricardo, né? E só começamos a falar de coisa triste, agora vamos falar de coisa chata, de coisa bem chata. Bota na tela pra mim, por favor, produção, o Daniel Alves, né? Que foi e que está preso na polêmica lá do crime, polêmica não, no crime cometido na Espanha, né? Um crime cometido no dia 30 de dezembro. E dali em diante foram 10 dias de investigação da polícia espanhola, né? E o Daniel Alves, na última sexta-feira, foi prestar um depoimento por livre e espontânea vontade, que ele não tinha sido ainda intimado. Entretanto, a polícia teve um mandato de prisão dele concedido. Deu 2 versões de depoimento, né, Mário? Uma versão que ele fala que não teve... uma era assédio sexual, né? Não tinha relações. No segundo depoimento ele falou que teve relações, mas foram consentidas pela menina, né? Pela mulher. Enfim, assim, não tinha vídeos, mas pelo que a gente buscou, eu apurei tentar ver, a justiça espanhola tem um vídeo que a mulher entra no banheiro, ele entra logo em seguida e fica 15 minutos trancado com ela dentro do banheiro. Então, assim, não tem muito o que fazer. Acho uma tremenda besteira, burrice, estragar a vida de uma pessoa e se estragar a sua própria vida cometendo um crime, né, gente? Então, assim, tem que se pensar muito nas ações que faz, porque você acaba, primeiro de tudo, estragando a vida da vítima, né, que sofre... Sabe, assim, minha concepção, posso dar um comentário? Pode, por favor. Tem pessoas que acham que pelo poder financeiro, pelo poder de influência, acha que tá acima de tudo. E ninguém tá acima de ninguém. Justamente. Ou acha que ninguém tá vendo, né? E pode tudo. Eu posso... Por favor. Eu li que o segurança, né, do lugar, acho que é boate, não sei. Foi uma boate na Foi Espanha. uma boate, Isso. né, eles têm um treinamento. Parece que a moça em questão saiu do lugar chorando com 2 amigas. E eles têm esse treinamento para verificar o que aconteceu. Né? Ela chamou a polícia logo Isso. depois do ocorrido, só que ele tinha Isso. ido Já embora, tinha ido embora. e foi embora da Espanha. Então, assim, ele Sim. voltou nessa semana e Sim. teve que desenrolar, né? E parece que ela não quer
Não, ela não quer... Não quer mídia, né? Não quer Não quer... indenização. Indenização também. O que a gente pode falar é que agora ele quer dar uma outra versão sobre depoimento. Eu não sei quantas versões podem ser dadas na Espanha, enfim. Né? Eu acho só uma lástima, porque acho que não tem... Que seja julgado, que seja condenado. Se for culpado, gente, é aquela história. A gente tá aqui pra ser palmatória. Se tiver culpa, cumpra-se. Se não tiver, não cumpra-se. Justiça então, seja feita, né? Justamente. Né? Falando só isso, só pra dar um parênteses, no caso Robinho que a gente trouxe aqui, né, que ele tinha que cumprir pena na Itália, enfim. Depois que o atual governo entrou, e todo mundo sabe que o atual governo tem laços com a Itália, voltou a ter bons relacionamentos, o Robinho pode cumprir pena no Brasil de 6 anos, acho que 6 ou 7 anos, também por um assédio, um crime desnecessário, de todas as falas, porque não tinha... Eu falo desnecessário, gente, não é com o Robinho, não. É desnecessário fazer isso com qualquer outro ser humano. O não tá aí. Você aceitar, acho que você tem que aceitar a palavra não. Não quero, não posso. O não também é para ser ouvido. Então, é que o Mário muito falou. Acho que essa galera, né, que acha que todo mundo, ou ninguém tá vendo, ou com dinheiro, ou com, enfim, pode comprar tudo, pode fazer tudo. Uma hora dá problema, né? Ó, vamos falar de coisa boa. Falando de coisa boa, vamos falar do Flusão. Bota o Flusão na tela pra mim, produção. Nem tão boa assim. Eu pensei que ia falar coisa boa, pensei que ia falar Botafogo. Ué. Então, vamos falar do Flusão. O Flusão aí tá aí, mais uma vitória contra o Bangu no último final de semana, mais um jogo bom, mais um jogo de... O time do Diniz, eu posso falar que é um arame sem farpa, né? Ele cerca bem, mas não arranha. Ele faz o mínimo, 1-0, é um time que tem posse de bola, mas ainda não... Pegou a liga Não ali, pegou ainda um pouquinho do que era no ano passado. Mas o Fluminense está 8 jogos sem perder. Os do Campeonato Brasileiro, os 5 do Campeonato Brasileiro do ano passado e os 3 do Carioca desse ano. Então o Fluminense está aí, o Fluminense volta a campo nessa semana para jogar mais uma rodada do Campeonato Carioca. Belíssimo campeonato, meu Deus, que campeonato. Vamos falar de campeonato. Bota aí para mim, pode botar em sequência a dupla. Não bota dupla não, vamos falar primeiro do Botafogo, o Glorioso, bota o Glorioso na tela. O Botafogo tinha que enfrentar o Vasco na última segunda-feira. Entretanto, a federação mudou o jogo para o dia 16 de fevereiro para as duas equipes jogarem com o time titular. O Botafogo volta a campo essa semana. Eu não sei o adversário, mas o adversário conhece perfeitamente o Botafogo, que já mudou os jogadores, porque a gente trouxe aqui as vagas de emprego do Botafogo. O Botafogo tirou uma galera, botou outra, então é isso, né? Para com isso. Fogão aí, eu acho que o Fogão agora vai. Vai. Agora vai. Vai sim. Agora vai e quem quiser pode continuar mandando currículo, gente. Tá aceitando, tá? Vamos falar do Vasco. Bota o Vasco na tela. Aí, possível. O Vasco faz que um corte. jogou Tem que fazer um corte desse. Não. A galera do Botafogo aí comenta aí, já temos aí 2 comentários. A torcida toda do Botafogo comentando. É isso aí, galera. Muito bom. O Vasco no final de semana jogou amistoso contra o Inter Miami. Ganhou de 3-0. Foi um jogo horrível. Nossa, péssimo. Eu nem perdi meu tempo. Eu tentei ver assim, se o Inter Miami é time, o veterano que o meu pai joga é seleção. Nossa, é uma coisa linda. Mas o Vascão ganhou, tá chegando hoje, quer dizer, ou já chegou hoje no Brasil, o time principal, que vem entrar a campo na próxima quinta-feira, também pelo Campeonato Carioca. Vamos falar o time que importa no Rio, graças a Deus, para muitos. Bota o Flamengo na tela, porque é o melhor futebol que dá para falar no Rio de Janeiro. Tem elenco, tem futebol, tem banco, tem a sogra do treinador. Só não tem estádio, né? Quem falou? Tem o Maracanã que ele fala. Quem falou foi o Mário, gente, não fui eu. Mas Mengão, é um grande time, Mengão tá jogando agora, então espera acabar o programa e vai ver o Mengão. Mas o Mengão tá jogando agora e entra em campo no próximo sábado. Bota aí a outra imagem pra mim, produção. Porque no próximo... Final. É isso aí. No próximo sábado é a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Volta pra mim. 4h30 da tarde. Acompanha na Rede Globo ou na Sport TV, que vai dar essa final. Palpite pro jogo. Pra gente finalizar com chave de ouro. Prefiro não falar. Prefiro não tá. 1-0 Palmeiras, que eu sei por dentro. Priscila, 1-0 Palmeiras por dentro. o nosso convidado tem time?
América Futebol Clube. Olha, Eita. o grande Mequinha, mais títulos de Carioca que Ameriquinha. o Botafogo. É isso aí. E a Portela vem logo em seguida. Tem notícias do Ameriquinha? Eu não tenho acompanhado. futebol. Série B, o Americana tá na Série B e começa só no meio do ano. Pois é. Então, mas palpite pra esse jogo? Não. Eu vou de 2-1 Flamengo. É. Eu acho que... Eu também acho que dá Flamengo. Embora tu você respondeu por eu mim, acho que o Palmeiras não vai conseguir. eu acho que o Palmeiras também não leva, não. Por isso, fundamos. Beleza. Então, vamos pro Vou intervalo, fazer uma rápido edição, intervalo. Vou fazer Sim. uma edição de tudo que você fala do Botafogo. Vou jogar no grupo de torcedores do Botafogo. Não faz isso não. 3 pessoas? Ah, não. Com- Não quero ser cancelada por 3 pessoas. Faz isso não. Não faça Faz isso. não, Faz isso não. Por favor, torcedor do Botafogo, eu amo vocês. São Ama minoria. nada, ama Vamos nada. sempre no meu coração. Vamos pro intervalo antes que isso aqui acabe em discussão. Daqui a pouco a gente tá de volta, não sai daí não, beleza? A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. É isso aí, galera. Voltamos aqui com o episódio 98 do Saturnália. 99. Isso aí, obrigado. 99. Não vai ter erro. Mas antes de irmos pro próximo quadro, vamos falar desse quadro belíssimo aqui da nossa colega Luísa Gottlieb. Maravilhoso. Né? Sempre trazendo aí, como é que fala? Macrofotos, como é que é? É isso? É uma É, isso mistura aí. de ketchup com Pra quem mostarda. não sabe, isso aí, Lindo. pra você que não sabe, que não tem uma sensibilidade artística Ah, sim. ainda, né? Ainda tô te introduzindo essa sensibilidade artística. Aham. Essa foto aí é uma foto em alta resolução Nossa. e é uma foto em grande zoom, sei, o termo técnico não é esse, né? Mas me perdoe os fotógrafos. Você já tá me E introduzindo é uma, errado. mas você tá entendendo. Mais ou menos. Então, é uma pena de uma arara vermelha que a, Olha. Olha. que a nossa colega conseguiu fazer esse super zoom aí na poderosíssima câmera dela. E vai combinar com o meu quadro, hein? É isso aí. Eu acho bom ela parar de dar zoom agora. Você vai começar a E é pegar isso. outros quadros pra dar zoom. Pra Não quem vai ser bom. quer conhecer o trabalho da Luísa, é só acessar a rede social da Luísa Gottlieb no Instagram, que tem muita foto bonita e maravilhosa dela ali. Vocês Ela podem- arrasa. Ela é Eu vou brabíssima. sugerir pra ela dar um zoom no ator. Deixa eu falar com ela depois. Ele quer graça, né? Ele tá cheio de Tá todo graça, todo. né? Final de É semana. porque é 99, programa 99. O mascote de vocês tem nome ou não? Tem, essa é a nossa. Fala pra ele aí, Pri. Araramari. Arara? Araramari. Araramari. Mari, é. Ah, pensei que era o Vermelho João. Não. A gente fez uma. A Priscila Mas- queria botar Pedro I em homenagem ao grande amigo dela, mas a gente não deixou. Não, batizaram muito bem. Bacana, obrigado. É. E vamos aí então pro Geek, né? O Jorge preparou um Eu material. só queria aí. falar assim, antes de eu entrar no Geek, Ah. o Jorge estava bem acompanhado sábado, Tu hein? viste? Eu viste. Na Eu viste, cafeteria. eu viste. Com esses olhos que a terra há de comer. Ó, Jorge, hein? E o salário, ó. Bacana. Manda aí o programa, o quadro do Jorge, por favor. Fala galera, vamos falar de Invincible. Exatamente, a segunda temporada tá vindo aí, a primeira acabou com a Bent, se não 18. A classificação, se eu não me engano, na Amazon Prime, porque é uma série exclusiva, a Amazon Prime, de um quadrinhos mais antigo, é 18R. Então, criancinhas, não dá pra ver.
Eu vou deixar vocês com o trailer dessa vez, porque não dá pra ficar falando muito sobre o que tem, mas o trailer revela muita coisa sobre a segunda temporada. Principalmente sobre... Aí, né? Jorge tá, mano. Tá. Esses rapazes... Ok. Daqui a pouco isso aqui vai virar contigo. É o Diogo Lobo. Que isso, Diogo gente? Lobo. Eu também só queria aqui deixar o convite já aqui, nosso novo contratado da casa, Amin. Amin Kader, Por né? favor, Amin, estamos te esperando, hein? Exatamente. Por favor. Isso aí, queremos uma entrevista também aqui de frente com o Diogo. Pô, aquela careca linda. Se vier, eu dou um beijo na careca, hein, Amin? Eu já tô avisando. Isso aí. Obrigado, Jorge, aí, mais uma vez. Jorge, pra quem não sabe, né, Pri, tá sempre aí contribuindo pro programa. Sim. Muitos compromissos, né? Pô, agora mais ainda, pô. Nossa, gente. E Pri, tá contigo aí, né? Porque a Vocês são gente tem que muito conversar com o maldosos, nosso... Deus me livre, Eduardo. Vamos conversar daqui a pouquinho com o nosso professor. Vamos Vamos sim. Então, tenho certeza que nesse momento vocês já ficam pensando, pô, lá vem a Priscila trazendo... Pedrada. A pedrada, uma notícia pesada, um clima estranho, mas dessa vez não. Dessa vez eu tenho uma boa surpresa. Ah, que bom. Receita de pudim? Muito bom, professor. Boa, professor. Boa, professor. Muito bom, professor. Receita. Poderia ser, O que você né? mudou na receita aí? É. Botou um pouquinho mais de Nossa, fermento? tem um Natal maravilhoso, mas não é isso. De Hoje- natural? Não, é um Não, pudim de milho pudim maravilhoso. mesmo. Depois passa a receita. Muito Quero. bom. Excelente. Mas não, vamos falar sobre moda. Opa, isso é bom. Moda, uma convidada super especial. Elaine Vieira, jornalista de moda, fashionista maravilhosa, Conheço. contribuiu para falar sobre as tendências do verão 2023. Que beleza. Ela é maravilhosa, muito obrigada. Coloca pra gente, por favor. Começando pelas cores. Combinando com a vibe encantadora do verão, os tons do pôr do sol prometem dominar os looks da temporada. O azul no tom pastel também está em alta, hein? As cores metalizadas vêm neste verão nos biquínis e nas saídas de praia, no dourado e no prateado. E essa tendência, gente, é para o ano inteiro, tá? Não é só durante o verão, não, tá? O verde é a nova cor para montar os looks monocromáticos. O lavanda vem dominando o verão, além de ser a cor do ano, hein? Boa dica essa, hein? Falando em peças, as tramas artesanais estão com tudo. Aposte na saia tramada com uma hot pants e um cropped. Look completo, não tem como errar. O paetê voltou no tamanho max. Para sair à noite, use e abuse do high-low, com uma t-shirt básica e com uma peça brilhante. Tá valendo também. A mini saia plissada, gente, é a aposta mais forte até agora desse verão. A ideia é combiná-la com uma parte de cima, colada uma camisetinha bem colorida. Os coletes de alfaiataria também aparecem nos looks, hein? Bem fresquinhos, podendo ser usado como uma peça única. Ele sem nada por baixo. E o vestido em tubinho, prático e fácil de se combinar. Falando em acessórios, as buckets, os óculos com as armações geométricas e os lenços estão entre os acessórios tendência para o verão 2023. Pegou essas dicas? Agora é só arrasar. Obrigada, Elaine. Muito obrigada pela sua colaboração. E Tá vendo? o convite está aberto O para vir convite aqui está falar com a aberto gente. para vir conversar com a gente. Elaine é Tô precisando de uma umas dicas de profissional moda aí, cara. fantástica, maravilhosa. E muito obrigada. É bom a galera saber, né? O que Sempre. a gente... Você viu aquele óculos enorme? Agora esse óculos... Abelhão? Não, esses óculos... Não Eu vou não usou o meu, termo... assim, vou- Ontem a Ana... Não, no último domingo a Ana Carolina foi no programa do programa aí. Luciano Huck. Ah, Né? Com aquele óculos, tinha 8 lados, acho, o óculos. Agora, então, tem essa tendência, né? Triângulo, um retângulo bem marcado. dá pra tu usar xadrez com lista, fica fashion pra caramba. Né? Igual um modelo de milharal, né? É isso. Isso aí. Mas eu só queria saber se a tendência desse ano é a folha de bananeira. Ninguém comenta não, né? Não. Tá bom. Elaine, obrigada, tá? Muito obrigada pela sua participação. E é isso. Boa. Bem E leve. fica aberto aí já o convite O com a Elaine. tá, Né? tá aberto. Já vamos agendar com ela aí essa participação aí, né? Vamos ver, né? Se ela vai Vamos. querer participar com vocês. Vocês são... Vai sim, pô. Nós somos... Só comigo, com certeza. Ah, pode ser também, eu fico aqui nos bastidores aqui, não me importa quanto a isso, não tem problema. O importante é a presença dela aqui.
Mas vamos aí bater um papo com o professor Michel, não vou nem inventar de tentar falar o sobrenome dele mas de novo. fala, Não, tenta. Lagerlöf. Não sei. Lagerlöf. Lagerlöf. Ah, viu? Agora eu aprendi, Lagerlöf. Ah, E é isso aí, então o professor Michel, que é natural do Recife, né, Michel? Natural do Recife, Pernambuco. Mas considera-se petropolitano por obra do destino. Conta pra gente essa transição aí, como é que é Recife, Petrópolis. Isso, eu sou de 84. Bacana. 39, tá? Pra quem tá fazendo as contas. de 84. 84. Se ele é de Só que 1984. ela é de 884. Não é de 884, né? Pra deixar claro. Eles são tão divertidos. Mas fala, Quase Michel. não me aguento. Não dá ideia pra eles não, que... Mas a minha mãe era jornalista, Bacana. então ela foi transferida, trabalhava na Abril, ela foi transferida para Petrópolis. Então foi a última residência, vamos dizer assim, de trabalho dela, cidade, que a gente acabou Você chegou ficando com que por idade aqui em Petrópolis? Foi... Eu não sei exatamente, mas foi antes da Copa de 94. Então você Né? tinha Então, menos de 10 eu anos cheguei ainda. provavelmente em 92, 91, alguma coisa assim. Eu lembro que na Copa de 94 eu tava aqui. Mas já tinha um sotaque, o pessoal percebia que você era de fora, tinha essa... Eu tenho algumas marcas até hoje, assim, no meu jeito de falar, que as pessoas perguntam, não, você não é de Petrópolis. Acham que eu sou mineiro. Falam que eu puxo um S e tudo mais, alguma coisa assim. Mas acho que a nota mais característica do meu falar assim de Pernambuco ficou a nasalização, os sons nasais. Por exemplo, eu não falo banana, eu falo banana, né? Muito mais nasalizado. Como é por lá, assim, como o Nordeste, né, nasaliza bastante. Acho assim. que é um dos sotaques mais fortes, né, do Nordeste, assim, do Brasil. Eu acho que... Pena que eu perdi, né? Então ficou acho que o meu jeito de falar é tipo um Frankenstein, assim. Que isso, não. Não dá pra identificar direito, né? Não é carioca, também não é nordestino, também não é mineiro. E nunca mais retornou, nunca mais voltou, nem pra visitar? Nunca voltei. Eu tenho familiares lá. Tenho irmãos por lá, minha madrinha também tá por lá, mas Ainda projeto, não. é plano, mas eu nunca voltei. E fala pra gente como é que você entrou na área das letras aí, que você é professor de letras da rede estadual, né? Exato. Foi mãe também, mais uma vez, essa figura materna, que ela lia muito em casa. Então a gente sempre teve muito livro dentro de casa. E ela comprava muito livro para mim. Então eu até guardo até hoje alguns livros, como Lendas do Rei Arthur. Até a questão, assim, eu gosto muito de literatura medieval justamente porque ela me apresentou novelas de cavalaria Que legal. muito cedo, assim. Então, foi esse caminho desde cedo, assim. E ela sempre incentivando a escrever também, né? Até do livro que a gente vai falar Exatamente, um pouquinho mais dele, vamos falar eu dele. chego a explicar que o título, né? A pessoa olha assim, não, é um estrangeirismo, hein, por causa do inglês, sonhos e tudo mais. Mas, na verdade, é uma referência à infância, por causa de um caderno que ela me entregou na infância. E ela falou, tudo que você não entender sobre a vida, você escreve nesse caderno. Aí eu dei esse nome, né? Você não entende, não é o que você entender, é o que você não entender. Que bacana. Você vai registrando. Então, ela incentivava a escrita também, tanto a leitura quanto a escrita, e vem daí. E coloca na tela, por favor, aí o livro do Michel, né? A gente tá aí. Michel, teu livro ele é poesia, né? Poesia. Poesia lírica, né? Que é justamente aquela poesia em que a presença do poeta é gritante na obra, né? Então eu costumo falar que isso aqui sou eu mesmo. Se você não gostar, porque não gosta de mim. É a tua alma ali. Realmente. Eu parto de uma relação com a memória, né? Então a gente vai encontrar muitas referências à ideia de uma infância. É claro que idealizada, né? É normal isso, mas eu não fico apenas na infância e eu também não fico apenas na memória. Eu utilizo essa memória para uma teoria da linguagem mesmo, que seria tentar você ferir a linguagem,
que no caso eu considero a poesia um brinquedo de infância, né? Como minha mãe havia me introduzido nas letras muito cedo, eu considero escrever, o ato poético, né, de escrever algo relacionado à infância. Então eu acho que é uma das metáforas assim, do livro, é você pegar um instrumento, né, da sua infância e conseguir tentar alguma coisa mais grandiosa com ela. Professor, pode? Claro. Partindo para um outro assunto, porque eu acho que assim, às vezes a gente não... Eu sei um pouco que a minha mãe é professora, mas às vezes a gente estava falando na pandemia, mas o professor está trabalhando um pouco. Como é que foi a pandemia para o senhor trabalhar e conseguir transmitir a informação através de uma câmera, né? A gente não sabia muitas das vezes se o aluno estava prestando atenção, se o aluno não estava ali. Como é que foi esse desafio nesse tempo de pandemia para o senhor, assim? Como o senhor pode passar isso para a gente? Sim, eu acho engraçado porque existe uma visão assim da sociedade que o professor não trabalhou na pandemia. Muito pelo contrário, trabalhou muito mais. Né? Exato. Eu via, inclusive, por exemplo, em notícias, porque às vezes as escolas voltavam a funcionar e depois tinha que interromper, tinha essas situações, e eu ia acompanhando nas notícias, sempre assim, a população falava, o professor não está querendo trabalhar, o professor não trabalhou, e eu completamente o contrário, você trabalhou muito, você trabalhou demais, e quase que em dedicação exclusiva, porque a gente começou a receber mensagem 10 horas da noite, 11 horas da noite, até mais de meia-noite eu cheguei a receber mensagem. Um planejamento que tinha que ser um planejamento muito, muito rígido, justamente para poder gravar as aulas, porque, por exemplo, no meu contexto de trabalhando com rede estadual, eu tive dois modelos, assim, tanto de gravar a aula, gravar conteúdo, quanto de ter a aula ali remota, né, com toda a turma, ou pelo menos a maior parte, acontecendo, e um planejamento assim que realmente tinha que está muito bem alinhado para que não houvesse... Tentar diminuir o impacto, né? Não, e não só isso. É porque muitas vezes o aluno também, ele tem uma certa timidez, assim, sabe, para se expor. Então, era muito comum que os jovens, né, não colocavam a sua imagem ali, ficava tudo preto, né, e você ficava se comunicando realmente, assim, no computador, uma tela que você não sabia quem eram as pessoas, tudo preto, ou colocava uma imagem de um anime, assim, e às vezes conversava muito pouco. Então, esse planejamento muito rígido que eu digo era justamente para você saber que você está atingindo. Olha, eu não estou vendo às vezes essa pessoa porque ela está querendo se esconder, né? Vamos dizer assim. Ou se esconder não, acho que ela está com problemas de se revelar. Né? Ela não quer se revelar ali para você, para essa troca, mas você precisa atingi-la de qualquer forma, né? Porque o seu trabalho é justamente atingi-la. Então isso foi desafiador. E também uma das questões que a gente viu, eu trabalho em escola pública, analfabetismo, como é que a gente pode dizer? Digital, né? Analfabetismo digital em relação aos nossos jovens saberem muito bem utilizar as redes sociais, mas na hora de utilizar um editor de texto, um Word, a gente pedia enviar um arquivo assim, para você, enviar um arquivo, utilizar um e-mail, né? Não estavam capacitados para isso, né? Então foi uma outra aprendizagem também, além dos conteúdos essenciais que a gente tem que trabalhar, também trabalhar aí nessa esfera do analfabetismo digital. Seria, como sua observação, é necessário que isso seja... Porque hoje... na verdade é um fenômeno muito interessante, né? Porque essa geração, digo assim, sei lá, de 10, 15 anos para cá, eles não tiveram acesso a aula propriamente dos programas, por exemplo, né, para escrever, fazer tabela, esse tipo de coisa. Foram direto para as redes sociais. No meu antigo colégio, no antigo colégio São José, eu estudei, tu tinha Word, o básico, o intermediário. Isso. Né? Mas o professor é da rede estadual e municipal, né? Estadual e municipal. Isso, há uma carência nesse conhecimento aí ser democratizado, que é necessário que seja. Né? Exato.
Ô professor, só rapidinho para passar para os outros perguntar, eu vi também uma coisa que me deixou muito interessado e achei interessante. Queriam fazer nas escolas matérias como matemática financeira, bem-estar, você cuidar, se autocuidar, né, da sua saúde mental. E a gente criar jovens que saia desse trivial e aprenda mais coisas para estar mais preparado para o futuro. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, essa discussão passa pelo novo ensino médio e também por um novo modelo em que você não fica, não é por turno, né? Não fica ali na escola apenas um turno, você tem uma jornada maior, manhã e tarde. Então, por exemplo, na escola onde eu atuo, pela manhã nós temos as disciplinas mais tradicionais, aí vai ter português, vai ter matemática e tudo, história, geografia, e à tarde as crianças elas continuam na escola. Eu chamo de crianças ou adolescentes, mas é hábito meu, tá? Elas continuam na escola e elas têm essas disciplinas, né, que atingem matemática financeira, projeto de vida, estudos orientados do que ela vai fazer quando terminar o ensino médio. Então, eu considero válido, mas dentro de uma ampliação realmente dessa carga horária. Não é só pela manhã, não é só à tarde, mas agora esse jovem ele vai ficar manhã e tarde. É bom que abre a possibilidade de tirar, principalmente da rede municipal e estadual, crianças e adolescentes em vulnerabilidade, correndo riscos de toda quanto é forma, né? Tira da rua, tira dos problemas sociais aí que a escola nesse ponto ajuda muito. Né? Sim. Acaba sendo mais uma camada social, né? Deixar esse jovem na escola, né? Para depois o quê? Vai ficar na rua, vai ficar em casa, o pai está trabalhando, o pai não está trabalhando, né? Se os pais estão fora, quem que vai olhar esse jovem, né? Então eu acho que na escola ele está seguro, né? Ele está seguro, está aprendendo, então eu considero essas propostas para ampliar realmente a presença do jovem na escola fundamentais. Ele acabou de responder o que eu ia perguntar agora. Durante, né, a pandemia, como você levantou, até pessoas que começaram a defender que a educação fosse recebida em casa, né? Vocês lembram disso? Sim. Que começou essa polêmica. Não, mas na verdade, se é possível fazer isso agora, vamos continuar assim, receber a educação em casa. Vamos dar escolha para ver se os pais querem educar em casa ou não. Pensa a respeito disso. Repete a pergunta. Talvez eu não tenha captado. O que você acha do ensino remoto, né? O ensino remoto realmente... na verdade, a educação, assim como é nos Estados Unidos, né? Tem homeschooling que você está falando sobre isso? Homeschooling. Isso. Ah, sim. Havia um debate, se eu não me engano, teve até um debate que passou pela legislação, que eles estavam querendo que houvesse a possibilidade legalizar, de um pai colocar o seu filho nessa modalidade de aprendizagem em casa, homeschooling e tudo. Mas a pandemia também mostrou que muitas vezes o pai não aguenta mais aquela criança dentro de casa. Teve muitos relatos. Tinha áudios brincando, né? É claro que isso aí é uma questão muito séria, né? Eu não sei se todas as famílias, todos os pais estão estruturados para isso. Havendo essa estrutura, eu não vejo nenhum problema. Mas eu faço a ressalva que a escola também não é apenas o conteúdo. Existe toda uma construção social ali, convívio, né? Do convívio, exato. A socialização primeiro dessa criança na família, depois na escola. Eu sou pai de uma menina de 4 anos e assim, o que ela recebeu de instrução, de conhecimento e no primeiro ano dela, sim, teve um avanço. Sim. Então, você deixar a criança em casa, como você está falando, né? Vai ser, talvez o desenvolvimento da criança será igual àquela que vai para a escola e convive ali. É um estudo social que tem que ser feito aí também antes de. Talvez possam, sim, eu não vejo problema.
Mas a gente não pode esquecer que a escola não se encerra nisso. Professor, quando o senhor fala de estrutura, né? Acho que, né, gente, não é só estrutura de equipamento, não. É estrutura também de uma pessoa que está explicando para uma criança emocional, uma estrutura intelectual. Um preparo, porque muitas das vezes a gente pode falar aqui, nós quatro aqui, falar de um assunto e a criança entender de uma outra forma, tem que explicar, enfim, né? Acho que vale mais uma estrutura emocional e um preparo do que às vezes propriamente quem está nos escutando. Mas eu tenho equipamento, tenho notebook, eu tenho, né? Acho que não é assim. Isso aí. Mudando um pouco o caminho, né? Você mandou pra gente na sua biografia que você também tá aí trabalhando com a parte de antologia sobre terror. É isso mesmo? Sim. Isso aí, mas como prosa, é isso? né? Como assim? Fala pra gente um pouquinho aí, como é que é esse... A gente pode falar em poesia e a minha poesia, ela é muito visceral no sentido de eu mesmo me esfaquear para mostrar as minhas vísceras, mas no terror eu me escondo, assim, né? Na hora de escrever prosa, eu prefiro que haja pouca presença do escritor, do Michel, né? Da pessoa mesmo, assim. Então, eu gosto, assim, é um gênero que eu sou muito familiarizado para escrever, né? Em terror, também por uma construção, assim, de infância, assim, não só de gostar muito de filme de terror, mas é porque na minha infância tinha muito gibi de terror, né? Então, eu ainda tenho até alguns gibis, que era a revista Calafrio, revista Mestres do Terror, revista Espectro, tinha muita revista de terror nas bancas. Inclusive, o meu estilo de narrativa é muito próximo, assim, né, do que essas pessoas faziam nessas revistas. Então, é algo assim, pra me distanciar de mim mesmo. O Empite Sonhos é a tua primeira obra. A primeira obra. Será que teria aí futuramente alguma coisa aí na linha do terror? Alguma coisa... Sim, uma trilogia, talvez, aí que já tá engatilhada aí, a gente não sabe. Eu penso na hipótese, Bacana. Mas por enquanto eu tenho produzido sem nenhum projeto estético maior do que alguns contos e participar de algumas antologias. Professor, como surgiu essa ideia? Qual? Da capa? Não. Eu ia perguntar da capa. Tá, então da capa. Já fica na fila, já fica na fila. Da capa, corroborando a Priscila, do livro, de tudo, de todo o projeto. Como é que surgiu isso tudo? Existe um poeta que eu acabo citando na nota autobiográfica, que é o Bruno Tolentino. Ele fala que um poeta não escreve poemas, ele escreve livros de poesia, né? E o que se quer dizer com isso? Porque quando você começa a escrever, você começa a perceber que esses poemas mais soltos que você está escrevendo, eles se conectam de alguma forma, né? Existe um pouco orgânico, né? Eles se conectam de uma forma muito orgânica. Então, a partir do momento em que você percebe essas conexões, mas quando você percebe essas conexões, é no processo, né? Aí você percebe, não, aqui eu tenho uma obra e aqui eu tenho um projeto estético. Então, não é com planejamento assim, não, vou escrever um livro sobre isso, não. A gente vai escrevendo, vai colocando para fora. Não só está escrito não, mas quando a gente percebe, já existe um projeto ali. Não, isso aqui, existe um projeto e agora vamos direcionar realmente para um livro, né? Para não ser só livros, espaços de poesia, para que haja uma unidade. Uma conexão, né? Uma conexão e uma unidade. E essa capa? Eu tô assim, hipnotizada com essa capa. eu não sei, é porque eu vi um símbolo parecido, eu não sei, num filme que eu vi ano passado. Mas fala um pouquinho pra gente, por favor, essa capa. De quem é o desenho? O artista é o Cassiano Sotomayor, ele é lá do Rio Grande do Sul. Bacana. Eu não conheço pessoalmente o Cassiano, mas ele é amigo de um poeta lá de Belém que eu me correspondo, que é o Wendel Uchoa. E
Ele fez a ponte, eu já tinha gostado da capa que ele tinha feito para o livro do Wendell, gente, por favor, que é Sol Taciturno, e que eu escrevi, inclusive, a orelha também, né, desse outro livro, e só passei as ideias, assim, pro Cassiano, pro Sotomayor, assim, do que era importante para mim, né, que seria essa ideia de um ninho de passarinho vazio, e o restante foi criação dele mesmo. Bacana. Pode voltar, por favor. E tem algum aqui que você, sei lá, tem mais preferência, que pudesse recitar pra gente, explicar pra gente? Porque teria algum, assim, não vou dizer o preferido, algum que você... Que a gente vai entender também com a nossa cabeça de jornalista. Teria algum que você pudesse... Sim, eu gosto muito, assim, o meu poema realmente preferido no livro é o Ad Útero Amarelo. Teria que olhar no índice ali qual é a... Aqui tá na... tanto que eu coloquei ele aqui atrás, mas aqui é só um trecho, né? Deixa eu descobrir aqui, ele está na página 33. 33. Página 33. Diga 33, lembra dessa? 33. Né? Pode ler pra gente? Opa. Né, com a sua bela voz. Eita, vamos lá. Priscila é boa na leitura, ela é fera nos textos também. Responsabilidade, hein? Ad Útero Amarelo, né? Então já traz uma ideia, vocês já perceberam que maternidade a presença da mãe é uma das constantes aí do tema do livro. Então, vamos lá. Ad Útero Amarelo. Bah! É a segunda vez que essa moça grita lá fora. O espaço, micropigmentos. Sanfona, velho, escaravelho. O diabo zombeteiro. Um chapéu. A flauta esgrima. Algum som que não consigo explicar. É Tóquio. Se eu pudesse explicar, seria Tóquio, da qual nasce a cidade. Simplório. Antipalavra. Metamorfo. Samurai. Os pardais no cavaquinho. A cigarrilha amarela. A velha cartomante. A vela. Aqui faz frio. Lá em Manaus, impossível. Selva amazônica. Mulher rosário. Touro. A escrever um som translúcido e de plástico. Um avião. É ela. É fêmea, passarinho que caiu do ninho. Morteiro, bomba sobre a alma, se existisse. Silêncio depois, né? Cara. reflexão. Sepulcral, né? Aqui. Agora, traz pra gente aí um pouco desse conteúdo, né, que você... Como eu estava falando antes, os poemas eles se conectam em algum sentido. Então, esse é um poema sobre nascimento, né? Ad Útero Amarelo, então tem essa relação com o nascimento. E eu tenho outro poema, que é o Psalha Mística. Esse é maior. Não precisamos fazer a leitura aqui, porque é um poema, não sei, talvez umas 5 páginas, que é sobre morte, que é justamente é uma memória sobre quando minha mãe faleceu em 2016. Então, eu posso dizer que esses dois poemas assim são muito fortes para mim por essa relação materna, né? Tanto vida quanto morte. E né? assim, Mística. Todos eles têm uma parte da tua vivência. Tem, todos eles. É um livro que realmente passa pela questão da memória. Como eu disse antes, não é algo que você vai necessariamente ler e você vai encontrar essas memórias e vai identificar facilmente isso. É algo muito pessoal, porque o meu projeto, eu posso até já revelar o que talvez eu nem devesse revelar. Opa, então fica seu critério. Porque quando a gente olha o título, Empty Sonhos,
pensa que vai encontrar os sonhos da pessoa ali, né? Um conjunto de coisas que ela quer conquistar, que isso, que aquilo outro, e você não vai encontrar absolutamente nada disso, assim, só existe uma referência na obra que traz essa ideia de uma vontade, de um desejo que a gente pode relacionar com um sonho, a vontade de alguma coisa, né? Vontade de poder alguma coisa, que seria ferir a linguagem, né? Então, é o único sonho, que aí vocês vão encontrar isso em algum outro poema, que agora também não lembro mais qual é. É no Alto da Montanha Prateada. Nesse poema vocês vão encontrar essa ideia, que é o único momento em que a gente tem essa ideia do sonho, né? O sonho, qual é o sonho? Seria esse sonho de ser o pós-homem, né? O transpós-homem, que seria esse homem cuja linguagem já foi ferida, né? Então... Quem quiser, professor, desculpa te cortar, não, quem para. quiser Conhecer tua obra, adquirir essa obra hoje. Sim, com a editora Penalux, que foi quem publicou, a casa editorial. Então no site tem... Penalux, exato. Wilson e Tony são os editores, e lá pelo site é possível encontrar o livro. O pessoal, para saber, editora Penalux. Né? Penalux, exato. Só procurar aí, você consegue Mas no Google chega fácil. Mas assim, embora você tenha falado que há muito de você na obra, eu senti uma conexão com Adúltero Amarelo. Quando eu li, assim, eu senti uma conexão. Eu acho que funciona mais ou menos assim com a música, né? Às vezes o compositor, ele coloca um pouco da sua história, ou de uma história que ele conhece, ou algo de si na música, e outras pessoas, ao receberem aquela obra, eles se conectam de alguma forma, se identifica com uma parte da história, e fiquei muito bonito, interessante, muito interessante. E para 2023, o que temos aí? 2023, só terror. Poesia não. Esse já foi um projeto, apesar de ser um livro de 80 páginas, é um projeto que levou mais de 4 anos para escrever, né? Então... Mas também você concilia muitas coisas, né, Michel? Assim, você trabalha, você está cursando também, está mestrando? Doutorando? Concluo agora. Não, mestrado. Né? Concluo agora o mestrado, minha defesa vai ser 8 de fevereiro. Legal. Isso no programa de pós-graduação da Federal de Juiz de Fora. Em estudos literários. Mas lá eu não estou estudando poesia. Lá o meu objeto são revistas em quadrinhos, principalmente a revista Média, né? Que era aquela revista de humor que a gente tem. Eu fui jornaleiro, eu li essa, né? Li a revista Média, né? Da época do Diogo. Lógico. A Priscila conhece. Pô, você conhece o início. O início do jornal. O papiro. O pergaminho, ela da época do pergaminho. Mas aí você, terminando o mestrado, já continua na linha do terror. Sim, por enquanto sim. Outro projeto em poesia, por enquanto, eu não estou pronto, né? Não estou pronto no sentido de... o poeta se fere demais ao escrever, né? Porque são as próprias vísceras, então se fere demais. Por enquanto eu não tô preparado para me ferir de novo. Então eu preciso de mais um tempo. Então esse ferimento, essa ferida aberta, vira prosa, terror, algo assim, em que realmente eu não me encontro presente ali. Isso é bom para as pessoas saberem, né, como é um processo também de produção, né, de como surge as inspirações, né, de você escrever, de você criar algo, né, porque às vezes as pessoas acham que a pessoa escreve tudo no mesmo tempo, né, e não né, precisa ter uma iluminação, né, daquilo ali. Não vamos terminar antes de perguntar para ele sobre qual é a sua percepção sobre a linguagem neutra. Por favor, professor. A minha percepção sobre a linguagem neutra, que a gente estava até conversando antes de começar o programa. Olha, não é algo que eu tenha nunca parei para refletir a respeito disso, né? Mas eu vejo
uma necessidade de quebrar barreiras com isso, né? E essas barreiras muitas vezes estão relacionadas a preconceitos, né? Então, a partir do momento em que você está fazendo feridas na linguagem, né, para conseguir chamar a atenção a essas questões, eu considero válido, né? Justamente pela discussão que aquilo ali pode trazer e na melhoria da vida de determinados grupos, né, que às vezes estão utilizando essa comunicação para evidenciar outras coisas que não são apenas que não pertencem apenas ao mundo da linguagem, né, pertence à realidade das coisas. Então, eu vejo assim essa tentativa, né, qualquer mudança que a gente faça na linguagem, uma tentativa de transformar a nossa própria realidade, né, transformar o outro. Então, a partir do momento em que essa transformação realmente seja para o bem das pessoas, né, essas modificações na linguagem são só provocações. O importante mesmo é a vida. Acho que é isso. Bacana, excelente. Acho que respondeu, né, com muita maestria. Que é isso. Michel, quero te agradecer novamente. Agradeço. O espaço estará sempre aberto para você. Quando tiver aí o terror aí, pode trazer pra gente também, né? Pra gente estar falando um pouco mais sobre. E sucesso para você, sucesso lá na defesa lá da dissertação. Com certeza. Vai dar tudo certo. Obrigado por tudo. E parabéns aí pelo lançamento desse livro maravilhoso que eu confesso, com toda a minha ignorância, que a poesia para mim é uma coisa... Um desafio. Tenho que viajar, realmente viajar, de você buscar o conhecimento ali, de você. Não é simplesmente você pegar e ler um texto, é um texto filosófico, é um texto totalmente diferente de você ler um jornal, né? Uma notícia. E eu admiro muito, porque eu não tenho esse dom, essa habilidade. E por isso eu admiro e te parabenizo por isso. Da próxima vez, abre uma garrafa de vinho, vai degustando. Eu acho que vai fluir melhor. Mas parabéns e quando precisar da gente, o espaço tá sempre aqui, tá bom? Agradeço, foi um prazer. Um prazer te receber aqui, né, Pri? Prazer. É isso. Fechamos aí esse episódio com esse camarada, gente boníssima, professor Michel. E semana que vem estaremos aqui, se tudo der certo, se Deus nos permitir, né? Programa 100. Programa 100. É isso, né, Diogo? Um beijo pra mamãe, papai. Quer fazer uma consideração final, alguma coisa que você quer falar? Não, só agradeço. Muito obrigado. Obrigado ao telespectador que aguentou vocês até aqui. E que nos assiste, também, né? Que nos assiste. Muito obrigado por tudo. Diogo. É isso aí. Torcida do Fogão, comenta aí. Já vi que tem 70% da torcida, né? 2 comentários. É isso aí. Gente, muito Botafogo obrigado. de Garrincha, gente. Botafogo de Garrincha. Tu viu? Oi? Essa eu acho que tem que acabar. O programa acaba muito bem. Botafogo de Garrincha. Vem lá no passado, lá atrás. Não tem memória atual. Vamos fechar. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.